O Vitória de Guimarães, segundo classificado, uma das melhores defesas, visitava o Futebol Clube do Porto, terceiro classificado, e o melhor ataque do Nacional da Primeira Divisão. Estádio das Antas que se encheu por completo, muita gente de Guimarães para aplaudir a sua equipa, que viria ao longo dos 90 minutos a dar razão aos prognósticos que apoiem como grande candidato ao título do Nacional da Primeira Divisão. Algumas alterações das duas equipas, no Futebol Clube do Porto, de assinalar o regresso de Lima Pereira ao eixo da sua defesa, passando Eduardo Luiz para a defesa esquerda, e a estreia do brasileiro Casagrande. No Vitória de Guimarães não houve grandes alterações, apenas uma mexida relativamente àquilo que é habitual na equipa de Marinho Pérez, a entrada de Adão, o orgulho de Adão para a defesa esquerda e o avanço de Carvalho para o meio-campo. Foi essa de facto a tónica de Marinho Pérez, tentar controlar o jogo a meio-campo. O Vitória de Guimarães fez uma primeira parte de excelente nível, controlou de facto todas as operações, com realce para alguns jogadores. Custeado na imagem veio um deles, desceu sempre muito bem pelo corredor direito. Outro homem em grande foco e grande evidência, este, Admir, número 11, fez de facto um jogo espetacular esta tarde nas Antas. Aqui, aos 3 minutos, um livre apontado por Paulinho a criar algum perigo junto à baliza de Zé Beto. O Porto a reagir através do lado esquerdo do seu ataque, com quem a centrar Gomes a rematar, mas com pouca força, praticamente à figura de Jesus. Gomes, que viria a ressentir-se cerca dos 15 minutos, quanto a nós. Ele veio até à linha lateral ao escutar a opinião do seu médico e massagista e viria a ser substituído, recorde-se, ao intervalo. Isto aconteceu aos 15 minutos da primeira parte. Aos 16 minutos, um minuto depois, surge aquilo que poderia ser o caso do jogo. É nesta jogada um centro de Custeado, a bola vai para o centro da defesa, há ali um empurrão de Paulinho Cascavel a Celso, o árbitro Rosa Santos vai sancionar. Vamos ver de facto a repetição do lance. Centro de Custeado para a entrada da área portista, vão saltar Paulinho Cascavel e Celso. Nota-se de facto um pequeno toque de Paulinho Cascavel sobre o central da turma do Porto, depois o remate de Admir, mas o árbitro já tinha assinalado a falta e, portanto, um golo que não chegou de facto a ser e nem sequer chegou a ser caso, até porque atende-se os protestos dos homens vibaranenses não foram de grande convicção. Isto aconteceu aos 16 minutos e servia de qualquer forma para dar a ideia de que o Vitória de Guimarães foi uma equipa que veio às Antas para, se não para vencer, pelo menos para jogar taco a taco com o seu adversário. Aos 18 minutos há uma jogada de ataque do Futebol Clube do Porto que cria algum perigo, com Casagrande em particular evidência. Esta jogada aqui, depois cedência para Gomes, picou para Casagrande e ele vai chegar a um tornar atrasado. Foi praticamente a única jogada de Casagrande, jogada digna desse nome, do Internacional brasileiro. Logo a seguir, aos 21 minutos da primeira parte, surge o primeiro golo do Vitória de Guimarães, apontado por Paulinho Cascavel. Vou chamar a atenção para toda a jogada. Há aqui vários aspectos que merecem ser mencionados. Por exemplo, esta perda de André, depois o toque de Admir, a jogada do Roldão, uma certa passividade da defesa portista e o golo de Paulinho Cascavel. Vamos ver em repetição o primeiro golo do turma de Vitória de Guimarães, pelo decorrido dos 21 minutos da primeira parte, e atentar de facto em todos estes pormenores que são curiosos, afinal, num jogo de futebol. Aqui, Roldão a picar bem para a grande área, leva a melhor sobre o Lima Pereira, passividade na defesa portista, e Paulinho na pequena área a fazer 1-0. 1-0 que, quanto a nós, era nessa altura merecido para a equipa orientada por Marinho Pérez. O Futebol Clube do Porto tentava e porfiava, particularmente pelo Celso, que foi um elemento que se tentou sempre adiantar na zona intermediária, mas revelava pouco poder de penetração, muita dificuldade em abeirar-se com perigo junto à baliza de Jesus. Este é um exemplo aos 24 minutos da primeira parte. Vou chamar-vos a atenção para esta jogada de Admir, aos 28 minutos, revela de facto a excelente exibição que o brasileiro fez esta tarde nas Antas. Toque calcanhar precioso, Paulinho Cascavel, Admir vai buscar à frente, mas aparece depois quem ia cortar a atrasar para Zé Beto. Marinho Pérez era um homem otimista, necessariamente, a equipa a vencer por 1-0 e a desenvolver de facto uma boa partida de futebol, e o Porto atacava, vivia também muito de futebol, que ia centrar Gomes a chegar atrasado,
mais uma jogada sem perigo do Futebol Clube do Porto, que na primeira parte foi uma equipa que teve uma atuação de facto muito frouxa, muito desconexa, não conseguiu agarrar o jogo, não conseguiu incomodar o adversário. No footer, do lado esquerdo, e esta é de facto uma das poucas jogadas perigosas da turma do Porto, a bola cruza a grande área e depois vai perder-se. Há aqui um lance sobre Frasco, mas o árbitro Rosa Santos de Beja já tinha apitado anteriormente a esta pretensa falta sobre Frasco. Sensivelmente a meio da primeira parte, o Vitória era uma equipa personalizada, consciente, ambiciosa, que dominava de facto os acontecimentos. Admir a rematar aos 35 minutos. Depois, mais à frente, outro brasileiro em evidência. Vai surgir uma jogada de Paulinho Cascavel. Vamos ver aqui uma excelente jogada primorosa de técnica de Nedinga. Tira 3 adversários do caminho. E depois Admir pela faixa central do terreno. Paulinho Cascavel, o remate e Zabeto a defender. Aos 40 minutos, uma jogada do Futebol Clube do Porto. Novamente Celso a tentar esgueirar-se para a faixa central do terreno, mas sempre perturbado. Gomes da grande área vai cair, mas de facto o contacto foi primeiro com a bola, o contacto de Dené, o central da turma de Vitória de Guimarães. Caminhávamos, portanto, para o final da primeira parte e o Futebol Clube do Porto a não encontrar as soluções ideais para dar a volta ao jogo e também ao resultado. Nessa altura o Porto perdia por 1-0. Uma equipa claramente, a nosso ver, perturbada, muito mais intranquila que o seu opositor desta tarde. Vitória de Guimarães foi de facto uma equipa, ao longo dos 90 minutos, muito tranquila. Roldão, Adão foi um falso defesa esquerdo e desempenhou sempre muito bem o seu papel, e depois Paulinho Cascavel a atrapalhar-se ali na grande área e a perder um bom ensejo de fuzilar a baliza de Zabeto. Estávamos em cima do final da primeira parte, o Vitória vencia por 1-0, golo de Paulinho Cascavel, um golo todo ele brasileiro, e uma vitória que nessa altura era merecida face à exibição frouxa do Futebol Clube do Porto, exibição modesta, mas que tem de ser entendida também na perspectiva de que o adversário concorreu e de que maneira para que isso viesse a acontecer. Na segunda parte, o Futebol Clube do Porto teria de dar a volta à sua equipa e, de facto, Artur Jorge assim terá pensado. Fez 2 modificações de uma assentada. Entradas de Juari, aqui na imagem com o número 13, e de Semedo, com o número 16, para os lugares de Lima Pereira, um defesa, e de Gomes, que, a nosso ver, será ressentido durante a primeira parte. A segunda parte terá começado praticamente com o golo da igualdade do Futebol Clube do Porto. Sucedeu aos 2 minutos da segunda parte. Começa praticamente aqui e começa de facto em futre, trazendo depois para aqui. Frasco subiu imenso de rendimento, fez uma excelente segunda parte, número 7 da turma do Futebol Clube do Porto. Aliás, toda a equipa portista subiu imenso de rendimento e começa aqui a desenhar-se o golo da igualdade. Todo ele brasileiro. Celso central vai centrar, Casa Grande não chega, mas toca em Nené e depois Juari a aproveitar. Um belo golo da turma das Antas, 2 minutos da segunda parte, que vamos rever e de outro ângulo. Com tanto tempo para jogar, poderia pensar-se que o Futebol Clube do Porto iria agarrar no jogo definitivamente. A repetição, Celso a centrar, o toque de cabeça de Nené, mais alto do que Casa Grande, e depois Juari, oportuníssimo, ele estava fresquíssimo e tinha entrado à altura própria, um jogador muito codicioso, a igualar a partida ondando. Só que o Vitória de Guimarães reagiu de imediato. E de facto foi o grande teste da turma de Vitória, a nosso ver, foi de facto este golo. Um golo marcado muito cedo na segunda parte, o Vitória não baixou os braços, o Vitória reagiu de imediato e continuou a equilibrar a partida. Segurança na defesa, controle do meio-campo e alguma sagacidade no contra-ataque, aqui protagonizado por Admir, o número 11 da turma de Vitória de Guimarães. Deve dizer-se que o Futebol Clube do Porto foi uma equipa de nível exibicional muito superior à primeira parte, com as entradas de Semedo e de Juari, e não só por isso, também pela dinâmica que a equipa passou a ter. André vai rematar de fora da grande área. Eram decorridos 5 minutos da segunda parte. Livre contra a turma do Vitória. Semedo, que veio trazer algum dinamismo, apesar de ter perdido a bola neste lance, algum dinamismo ao meio-campo da turma do Futebol Clube do Porto.
para alguma coisa são as substituições de facto. Costeado, outra excelente partida esta tarde nas Antas. Celso jogou também bastante bem, o central da turma do Porto. De novo Costeado, bola bombeada. E vai aparecer Roldão. E um homem do Porto a cortar e passou o perigo para a turma portista. Iam decorridos cerca de 7 minutos da segunda parte, uma altura em que as equipas voltavam a uma certa toada de equilíbrio. O banco do Futebol Clube do Porto, Artur Jorge, nesta altura do jogo, a pensar como é que poderia dar a volta para vencer a partida, e de novo o ataque de Vitória. Aqui, de novo, Ademir a rematar, mas com Celso à larga e a rematar fraco e à figura de Zé Beto. O 2-1 surgiria praticamente a seguir. 55 minutos de jogo, 10 minutos da segunda parte, uma excelente jogada de Ademir e de Paulinho Cascavel. Reparem, é de facto também um belo gol. Aliás, hoje nas Andas viram-se 4 belos golos. Vamos ver em repetição. Vale a pena atentar no pormenor da jogada do número 11, Ademir, e na desmarcação de Paulinho Cascavel e também de uma certa inoperância da defensiva portista. Aqui está Ademir. Ninguém acompanha Paulinho Cascavel. Ele surge na zona da pequena área, à vontade. Ali, Paulinho raramente perdoa. Vitória a ganhar por 2-1, muito cedo, ainda muito tempo para jogar, cerca de meia hora ainda para jogar. E as coisas complicavam-se para o atual campeão nacional. Entramos depois numa toada cerca dos 20 minutos da segunda parte, de um jogo mais repousado, de um jogo mais equilibrado, sem nenhuma das equipas ter uma certa preponderância sobre a outra. Eduardo Luiz, mas a defesa do Vitória de Guimarães a cortar à vontade. Miguel, boa exibição também. Nedinga, Costeado. Paulinho Cascavel a perder e Celso a atrasar para Zé Beto. De novo Frasco. Sempre o centro dos ataques portistas na segunda parte. Vai aparecer Juari na grande área, mas dá-nos a ideia que de facto não terá havido falta. Os jogadores portistas também não protestam. Portanto, foi uma jogada, a nosso ver, limpa e que a Rosa Santos terá agido bem. Conforme as imagens documentam nesta fase da segunda parte, grande densidade de jogadores a meio campo e com já muito espaços errados, uma das constantes do desafio, e também muitos livres. Roldão, aos 20 minutos, a desferir este remate à figura de Zé Beto. Foi um jogo de muitos livres, de muitas pausas, de muito jogo interrompido. E o Futebol Clube do Porto vai empatar cerca dos 21 minutos da segunda parte, portanto 66 minutos jogados. Aqui está Roldão. A jogada praticamente vai nascer na zona intermediária. Nascimento vai perder para André. Frasco. E como é que está aqui a desenhar-se? Belo toque de Frasco. André. Futre vai para a grande área. Há ali uma série de ressaltos. Juari a aproveitar. Falta sobre Juari. O que deixa passar e bem. E Casa Grande a fuzilar. Era o 2-2. 21 minutos da segunda parte. Vamos ver esta jogada. O golo do Porto. O segundo. Também de outro ângulo. Futre. Há depois ali um ressalto. Alguma infelicidade de Vimaranense. Juari. Falta sobre o brasileiro. O arco deixa seguir e bem. Casa Grande vai atirar para o fundo da baliza. Restabelecida a igualdade. 2-2. Deste lance, Jesus e Casa Grande saíram ligeiramente tocados. Recuperaram. Foi logo a seguir ao golo. E assistiu-se depois, a partir desta altura, a uma certa pressão em termos relativos do Futebol Clube do Porto, na tentativa de chegar à vitória. Vão suceder-se uma série de lances de ataque portista. A equipa, nesta altura, evidenciou-se com uma toada mais atacante. Miguel, para dar maior precisão ao tempo, sensivelmente entre os 20 e os 30 minutos da segunda parte, em que o Porto atacou relativamente mais. Eduardo Luiz, André. Estávamos em cima dos 25 minutos, sensivelmente, da segunda parte. Frasco, de novo, sempre muito marcado por Carvalho. Celso. Tentar sempre adiantar-se, mas sempre também muito marcado, curiosamente, por Paulinho Cascavel. Paulinho Cascavel foi um elemento fundamental, não só porque marcou os 2 golos,
como também tentou impedir o avanço dos centrais portistas, Casagrande e depois Miguel Alvear para fora. João Pinto passou a ser capitão após a saída de Fernando Gomes, Semedo, e de novo Casagrande estava já na zona da pequena área. Curiosamente, o Futebol Clube do Porto, na segunda parte, jogou bastante para Casagrande. Aproximávamos já dos 30 minutos da segunda parte. Frasco, bela jogada a meio campo, carregado uma, duas vezes, consegue recuperar, libertou para Juari. E depois Casagrande não chega ao toque de cabeça ali no pico da pequena área. Frasco jogou de facto muito bem, a nosso ver, durante a segunda parte. Livre contra o Porto, custeado, e a defensiva do Porto vai cortar e tentar organizar-se para mais um ataque. Semedo. De novo Frasco. Casagrande a rematar, mas à figura de Jesus. Estava praticamente a terminar o período de maior assédio da turma portista em busca do 3-2. No entanto, ainda em cima da meia hora, nesta jogada de Semedo, o Porto criou de facto algum perigo. Uma bela jogada de Semedo, mas de novo a defensiva vimaranense extremamente segura, principalmente dos centrais, Nené e Miguel, e também os laterais, a descer muito bem, quer custeado da direita, quer Adão por lado esquerdo, a fechar bem as zonas de ataque contrárias. Admir, custeado, muito rápido a descer sempre. E vai surgir uma jogada de relativo perigo para a defesa portista. Nedinga. De novo Admir. Custeado. Vejam como de facto os vimaranenses trocam a bola e Paulinho Cascavel a tentar aqui um golo de belo efeito que não sortiu, já que a defesa portista nesta altura estava de facto atenta. E a partir daqui, sensivelmente a partir da meia hora da segunda parte, o Vitória de Guimarães passou de novo a equilibrar a partida, a evitar que o Futebol Clube do Porto descesse até à sua zona da grande área e a criar perigo. Nedinga. Carvalho, uma boa atuação no meio-campo da turma Vitória de Guimarães. Aliás, o Vitória de Guimarães não teve jogadores fracos. Nascimento foi praticamente o vigia de Casagrande na parte inicial da partida, na primeira parte concretamente. E entrada aos 35 minutos de Nakama para o lugar de Paulinho Cascavel. Era uma aposta de Marinho Pérez, um sinal de que o técnico brasileiro também pensava eventualmente poder ganhar o jogo. Tirava um avançado por um avançado. E de novo Porto a criar perigo, o Futre lado esquerdo a rematar para Jesus defender. O Porto insistia e aos 37 minutos era a vez de Casagrande. Numa jogada de boa execução técnica aqui e depois a tentativa de chapéu e Jesus a defender com muita dificuldade para canto. Do canto naturalmente não resultou nada, resultou sim, como vamos ver, uma jogada de contra-ataque da turma de Vitória de Guimarães. Foi uma das armas da equipa orientada por Marinho Pérez. Nakama, que entrou na equipa bem, Admir de novo. Nakama a correr e a criar algum perigo a rematar, mas ao lado da baliza de Zé Beto. 38 minutos sucedeu esta jogada, 7 para jogar. A grande hipótese do Porto vencer surgiria em cima dos 45 minutos. Curiosamente, o Futebol Clube do Porto tinha no minuto final uma hipótese soberana de poder vencer a partida. Juari, vamos ver a jogada. Futre é aqui precisamente. Ele vai embalar para a grande área, é rasteirado de facto, mas fora da grande área. Ajuizam bem Rosa Santos de Beja. Livre marcado por Futre com perigo, mas Jesus vai defender para canto. Era o final da partida, 2 para o Futebol Clube do Porto, 2 para o Vitória de Guimarães. Numa excelente partida de campeonato, muito emotiva, taticamente muito bem jogada parte a parte. Foram muitos e longos os problemas que o Vitória de Guimarães colocou ao Futebol Clube do Porto esta tarde, ali no tapete verde das Antas, com uma boa